Eu sempre que venho a Rio Doce, ou ministrar ou ser ministrado, eu recebo refrigério de Deus nessa igreja. Então eu sou muito grato pela oportunidade que os nossos pastores presidentes me deu essa noite para que eu esteja ministrando aqui. E eu amo a vida deles. Nós somos privilegiados em ter pastores tão íntegros e tão firmes na palavra, amém, irmãos? Agradeço ao pastor Daniel, à reverenda Priscila, pela hospitalidade. E eu tenho algo no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero convidá-los a que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu, ao longo dessa semana, pedindo a Deus uma inspiração para ministrar essa noite, e a passagem que sempre vinha ao meu coração era esta, e eu considero uma das curas mais lindas, um dos momentos mais extraordinários da caminhada do Senhor Jesus Cristo. De todos os momentos em que Ele cura pessoas, em que Ele muda a vida de pessoas, em que Ele tem encontro com pessoas, esta, sem dúvida, é uma passagem que eu sou apaixonado nela. Amém? Do versículo 1 até o versículo 20, eu quero pedir que você leia comigo. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você.
Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém, irmãos? Eu sou apaixonado nesta passagem das Escrituras porque eu tento imaginar a vida terrível que aquelas centenas de demônios submeteram este homem. E eu acho muito poético quando as Escrituras diz que eles atravessaram o mar e Jesus desembarcou na região dos Gadarenos. Se nós lermos os capítulos anteriores, multidões vinham de todas as cidades de Israel à procura de Jesus. A sua fama havia percorrido toda aquela região. As multidões o comprimiam, as multidões queriam tocá-lo. As pessoas levavam as crianças para ele impor as mãos e abençoar. Todo mundo o procurava. Ao ponto dele pedir a Pedro, sempre deixe próximo a nós um barquinho, para numa emergência nós corrermos para o barco e não sermos pisoteados. Então, a Bíblia diz que depois de acalmar a tempestade, se você ler os versículos anteriores, ele tem acalmado a tempestade, ele estava dormindo, cansado, depois de uma cruzada, e o diabo tocou no mar, tocou no vento, veio uma forte tempestade, o mar ficou revolto, o barco quase afunda. Pedro, que era um pescador experiente, acorda Jesus e diz, mestre, não te importa que nós morramos? Jesus levanta, olha para o mar e diz ao vento, aquieta-te. E há completa bonança. E ali o dia amanhece, quando o dia amanhece, ele diz, vamos atravessar o mar. E eles deixam para trás uma multidão, eles atravessam o mar e eles chegam na região dos Gadarenos. Diga, Gadarenos. Essa cidade de Gadara, ela fazia parte de um conjunto de 10 cidades. 10 cidades que ficavam a leste do Rio Jordão e que no Velho Testamento fazia parte do território da Terra Prometida. Essas 10 cidades, elas faziam parte da tribo de Manassés, da tribo de Gad e da tribo de Ruben. Mas durante a conquista de Alexandre o Grande, ele reorganiza essas 10 cidades, elas se tornam cidades gentílicas, apesar de serem ainda povoadas por muitos judeus, e elas absorvem a cultura grega, a religião grega, a filosofia grega, mesmo sendo cidades que estão ali no coração da Terra Prometida, mesmo sendo cidades em que muitos judeus ainda moravam. E Jesus atravessa o mar da Galileia, desembarca na região dos Gadarenos, e quando nós lemos os 4 evangelhos, é impressionante que a única coisa que Jesus fez na região dos Gadarenos foi mudar a vida deste homem. E a Bíblia diz que quando ele desembarca lá na região dos Gadarenos, um homem endemoniado, que tinha uma legião de demônios, centenas e centenas e centenas de demônios, que o atormentavam dia e noite. Os demônios correm até Jesus, adoram-o e dizem, bem sei quem és, tu és o Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. E os demônios suplicam a Jesus que permitam que eles permaneçam naquela região. Mas o interessante é quando as Escrituras passam a falar sobre este homem. A Bíblia não dá o nome dele, mas a Bíblia fala do inferno que era a vida desse homem. Mateus escreveu sobre ele no capítulo 8, Lucas escreveu sobre ele, mas Marcos ele dá detalhes. Marcos diz que ele vivia entre os sepulcros, gritando, nu e cortando-se com pedras. E eu sempre tento imaginar e me colocar dentro da cena. A Bíblia diz, Marcos nos conta, que por muitas vezes os habitantes de Gadara prenderam aquele homem endemoniado com correntes e grilhões nos seus pés, mas as centenas de demônios que o oprimiam e o possuíam eram tão fortes que eles quebravam as correntes, quebravam os grilhões, e não tinha quem pudesse contê-lo nem matá-lo, porque os demônios o mantinham vivo como um veículo para que eles pudessem
oprimir aquela região. E imagina comigo, irmãos, que vida terrível daquele homem. Eu não sei se você já teve uma crise de ansiedade. Eu já tive. É horrível. A garganta fecha, o coração trepida, um calafrio vem, um suor, uma sensação de desgosto, e você não sabe o porquê. Imagina aquele homem dia e noite, com demônios atormentando a sua mente. Depressão, pânico, ansiedade. Ele cortava-se com pedras. Imagina o corpo daquele homem, cheio de feridas, de inflamações, cabelo grande, barba grande, magro, piolhos, sarnas. Aquele homem vivia um inferno, irmãos. Mas um dia, Jesus atravessa o mar da Galileia e desembarca na região dos Gadarenos. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus marcou um dia na eternidade para libertar aquele homem das mãos de Satanás. E a Bíblia diz que os espíritos imundos, e a Bíblia fala dos espíritos, tem espíritos familiares, espíritos imundos, espíritos de enfermidades, espírito surdo e mudo. E a Bíblia chama essa qualidade de espíritos imundos. E não é sem motivo. Veja o que esses espíritos fizeram na vida deste homem. O fizeram habitar entre os sepulcros, a se alimentar de animais mortos, a viver nu, de noite e de dia, a pele queimada do sol, e de noite o frio corroía os seus ossos. Este homem, sem dúvida, ele vivia um inferno. Ele vivia uma vida subhumana. E é isto que os demônios e que os espíritos malignos fazem na vida de um ser humano que não se abriga em Jesus Cristo. É por isso que aquela canção antiga da harpa diz: tão depressa fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Porque o homem longe de Deus, irmãos, ele vai ser roubado, chicoteado e por fim morto. O intento de Satanás é destruir os homens. Satanás, ele nos odeia. Ele nos odeia. Nós somos o que ele quis ser. Um dia se achou iniquidade no coração dele e ele disse: eu vou subir aos céus e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele foi precipitado. Deus manda Miguel. Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. E ele cai do céu como um raio. E aí na eternidade Deus diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele nos odeia. Ele nos detesta. Nós somos o que um dia ele desejou ser. É por isso que ele pega o homem, a coroa da criação de Deus, e o reduz a uma vida terrível. Eu tive em São Paulo algum tempo atrás e passamos ali no centro, próximo ao Bom Retiro, e de repente o sinal fechou. E quando eu olho do lado, numa praça, centenas de zumbis, centenas de seres humanos parecidos, semelhantes a esse louco gadareno. Uma parte da Cracolândia estava ali naquela praça. E eu fiquei assustado. Eu digo: meu Deus, se essas pessoas se voltam contra esse carro, eles vão arrancar até as portas. Porque eram centenas de pessoas. Um mau cheiro insuportável. Pessoas que passam a semana toda ali se drogando, sem se alimentar, oprimidas por demônios. Mas sabe, irmãos, quando Jesus desembarca nas nossas vidas, não há loucura que não seja sarada. Não há doença que não seja curada.
Não há prisão que não seja quebrada. Não há história que ele não mude. E eu sou apaixonado nesta passagem. Porque eu não sei se você já viu um milagre maior do que esse, irmãos. Um homem que vivia entre os sepulcros, corpo coberto de chagas, era um tormento para aquela cidade. Na verdade, ele era uma maldição para a cidade de Gadara. Era uma marca que aquela cidade possuía. Um endemoniado que vivia entre os sepulcros e que causava terror e medo. E de repente, Jesus desembarca naquela região. E você sabe que essa noite ele está aqui? Porque ele fez uma promessa. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aqui tem mais que 2. Aqui tem mais que 3. O que o impede de realizar milagres essa noite? Nada. Aleluia! 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 Deixa eu abrir lá novamente, tem algumas coisas que eu queria falar com vocês aqui. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Imagina essa cena, irmãos. Jesus acaba de botar os seus pés na areia. E de repente vem aquele homem nu, magro, com o corpo coberto de feridas. Ele cortava o seu corpo com pedras. Eu fico imaginando as inflamações, sabe? O pus descendo das feridas. A febre que tomava o seu corpo. Os piolhos que o perturbavam. E as outras enfermidades decorrentes de uma vida sem uma nutrição adequada, sem um sono adequado, doenças mentais o atormentavam, mas de repente ele viu uma luz. Aquele que vivia nas trevas, Paulo falando de Jesus disse: eu vi uma luz, rei Agripa, mais resplandecente que o sol. Essa luz mais resplandecente que o sol, de repente aparece nas praias de Gadara. E aquele homem que vivia nas trevas, nas densas trevas, ele reconhece essa luz. E os demônios têm que se prostrar diante dele. E os demônios, já sabendo o seu fim, diz: permita que a gente continue nessa região. E Jesus permitiu. E há um motivo pelo qual Jesus permitiu. Aquele povo, apesar de serem povos gentílicos, mas eles tinham uma grande porção de judeus que moravam entre eles. E eram, de fato, cidades judaicas, apesar de terem sido helenizadas. Mas parte daquele povo deveria seguir a lei de Deus. E a lei de Deus os proibia de criarem animais imundos. E eles deliberadamente afrontavam a Deus, descumprindo a lei que Deus havia dado aos seus antepassados. E isto deu uma legalidade àqueles demônios para que eles habitassem naquela região. E o fato de Jesus ter permitido que aqueles demônios continuassem ali é porque aquelas pessoas, por conta dos seus pecados, deram legalidade aos demônios de que se apossassem da sua terra. E os demônios suplicam a Jesus e Jesus permite. E a Bíblia diz que eles entram numa manada de 2.000 porcos e os precipitam para baixo. E os porcos morrem afogados. Eu sou do interior e eu quero te dizer, porco sabe nadar. Você jogar um porco no rio, ele atravessa o rio, nada melhor do que eu e você. Mas os demônios perturbaram a mente dos porcos para matá-los afogados. Porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele só não acabou com a sua vida ainda porque Deus te ama.
Porque Ele tem um plano para a sua vida. Porque mesmo sem você o conhecê-lo, mesmo quando você estava distante dEle, Ele te conheceu, Ele te separou, Ele tem um desígnio para a sua vida. E os pastores que estão cuidando daqueles porcos, eles correm para a cidade. E eles contam o que aconteceu com os porcos e com aquele lunático. E a cidade inteira vem, imagina, irmãos. Toda a cidade vem e eles vêm assustados. Alguém diz, olha, um dos profetas antigos está aí. Outro diz, estão dizendo que ele é aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Ele é aquele sobre quem Isaías profetizou. Então aquelas pessoas ficam com medo. E eles chegam apavorados na presença de Jesus, pensando que viria um grande juízo. Será que como Elias ele vai orar e vai cair fogo do céu para nos consumir? Mas João disse que o Filho de Deus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E quando eles chegam até Jesus, a Bíblia diz que eles encontram aquele homem que havia estado doente, que havia estado endemoniado, que havia estado aprisionado. Eles encontram aquele homem curado, vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E os que presenciaram tudo contam a eles o que aconteceu. E eles ficam apavorados diante de um sinal tão grandioso, diante de um milagre tão grande. E eles suplicam a Jesus para que deixem a sua região. E este foi o único momento em que Jesus esteve na região de Gadara. Não é impressionante, irmãos, que a única coisa que ele fez naquela região foi arrancar aquele homem do inferno e das mãos de Satanás? Deus, muitas vezes, para céus e terra, para mudar a vida de alguém. Aleluia! Deus muitas vezes alcança uma multidão, mas Ele também alcança uma pessoa só. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa passagem é que aquele homem, quando Jesus está entrando no barco, ele se agarra a Jesus e diz, mestre, eu quero ir contigo, eu quero te seguir, deixa eu ir contigo. E Jesus diz, não. E eu sempre me perguntei, eu disse, Senhor, por que você não deixou esse homem ir contigo? Ao final de contas, o Senhor encontrou Pedro e André lavando as redes e você os convidou para te seguissem. Eles deixaram, abandonaram as suas redes lá na praia e te seguiram. O Senhor encontrou Tiago e João cuidando do barco com o pai, você os chamou, eles deixaram o pai e te seguiram. O Senhor encontrou Mateus coletando impostos, ele abandonou o bom emprego que ele tinha no Império Romano e passou a te seguir. E porque o Senhor não permitiu que esse homem te seguisse? E um dia o Espírito Santo me disse assim, eu precisava de alguém na região dos Gadarenos. Eu não poderia deixá-los à mercê daquela legião de demônios. Eu precisava de um representante ali, de um pregador naquele lugar. Eu precisava de alguém que contasse as boas novas naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz, não, vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que saindo dali, ele foi para Decápolis, aquelas 10 cidades, e anunciou-lhes o que o Senhor tinha feito. E sabe algo interessante? 2 dessas 10 cidades, mais na frente, serão cidades muito importantes para a história do cristianismo. Uma delas é a cidade de Filadélfia. Lá se estabeleceu uma igreja tão abençoada que uma das cartas que Jesus manda para as 7 igrejas em Apocalipse é para a igreja de Filadélfia. E essa igreja ela não recebe nenhuma repreensão, só elogios. Porque o Senhor mudou a vida daquele homem e através daquele homem uma semente foi plantada. Aleluia!
Ele não deixou aqueles habitantes de Decápolis por conta própria. Deus não nos deixa por conta própria. Ele sempre intervém, irmãos. Sem a intervenção de Deus, nós ainda estaríamos presos em nossos delitos e pecados. Muitas vezes nós não temos condições de curar uma enfermidade em nosso corpo e Deus diz: eu vou intervir. Eu vou intervir. Aleluia, às vezes estamos presos em um pecado, presos em um vício, presos em uma armadilha de Satanás e por conta própria não temos condições. Mas aí o Senhor diz: eu vou intervir. Eu vou intervir na sua vida. Uma outra cidade que faz parte desse conjunto de 10 cidades é a cidade de Damasco. Lá se estabelece uma comunidade cristã tão importante, tão forte, tão consagrada a Deus, que Saulo, na sua fúria, recebe cartas e vai até Damasco para destruir aquela comunidade de crentes. Mas no caminho para Damasco, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, dura coisa é resistir aos agrilhões. Tu és para mim um vaso escolhido, e você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Aleluia, aleluia. A vida daquele gadareno, irmãos, sementes eternas foram plantadas. Aquele homem saía nas cidades e diz: olha, você lembra do louco que vivia lá em Gadara, nu entre os sepulcros, que todos tinham medo, que as pessoas cortavam o caminho para não passar pelo cemitério? Sou eu. Um dia Jesus de Nazaré desembarcou em Gadara, mudou a minha vida, tocou no meu corpo, estendeu as mãos, me libertou das minhas mazelas. Eu estou aqui para dizer que Ele faz o mesmo por você. Aleluia! Sabe, irmãos, os evangelhos não dão mais detalhes, mas quando olhamos para a história da igreja, é bem provável que essas 2 cidades que tiveram comunidades cristãs bem estabelecidas lá tenham sido frutos do ministério do louco de Gadara. Aleluia! Porque é assim que Deus faz. Sabe, Ele nos cura para que a gente cure pessoas. Ele nos salva para que outros sejam salvos através de nós. Aleluia! Aleluia! E sabe algo que eu sou convicto? É do que Jesus disse em João. Ele disse em João, capítulo 14, versículo 12, se não estou enganado. Ele disse: os que crerem em mim farão as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores farão. Sabe, irmãos, eu creio nesse versículo. Ele também disse, neste mesmo evangelho, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas estranhas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Eu morreria por essas passagens bíblicas, porque desde que comecei a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho visto elas se cumprirem diante dos meus olhos. E sabe que essa noite não vai ser diferente. Não será diferente essa noite. Você pode ter estado preso a um vício até esta noite. Aleluia, mas essa noite o Senhor pode quebrar esse vício na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, o evangelho ele muda mesmo a vida das pessoas. Aonde Jesus esteve ou passou, coisas milagrosas aconteceram. A nossa fé, irmãos, ela é confirmada pelos sinais que acompanham a palavra de Deus. Amém. Quem diria que havia jeito para aquele homem? Muitas vezes olhamos alguém no nosso bairro que é alcoólatra há tantos anos, que é usuário de drogas há tantos anos, ou alguém que está enfermo há tantos anos,
e que parece ser impossível que aquela pessoa seja curada. Ah, pastor, mas eu já tenho essa doença há 12 anos. É mesmo. Na Bíblia também tinha uma mulher que estava doente há 12 anos. Ah, pastor, eu já tenho 38 anos que estou com essa enfermidade. É mesmo. Na Bíblia tinha um paralítico que estava 38 anos em cima de uma maca, até que Jesus se encontrou com ele. Amém. Uma mulher andou encurvada por 18 anos, até que Jesus visitou a igreja dela. Num dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Quando ele viu aquela mulher encurvada, disse: vem aqui na frente. Aleluia! Aleluia! Não importa quantos anos você está enfermo, você está preso, você está perdido. Essa noite, Jesus desembarcou em Rio Doce. Aleluia! Para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para tocar no teu destino. Eu sei do que estou falando, porque eu sou alguém que teve o destino mudado, irmãos. O evangelho funciona. Aleluia! Aleluia! Sabe, toda primeira quinta-feira do mês, nós temos um culto de cura. Lá no Verbo da Vida, se o pessoal do louvor quiser subir, em Timbaúba, na nossa igreja, que é a congregação dessa igreja. E toda primeira quinta-feira do mês nós temos um culto de cura. E graças a Deus que nesse culto vão pessoas de outras religiões, de outras denominações, para receberem a oração por cura. E nesta primeira quinta-feira de agosto, nós tivemos uma visitação maravilhosa do Senhor. Eu estava ministrando uma passagem sobre cura e, como de costume, nós chamamos à frente quem desejava receber imposição de mãos por cura. Toda primeira quinta-feira do mês. E veio uma grande quantidade de pessoas. Nesse dia, em especial, a igreja estava cheia de visitantes. E eu comecei a orar pelo lado direito. E é impressionante, irmãos, que muitas vezes nós impomos as mãos pela fé. Como a Bíblia diz, os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Na verdade, pode tocar os instrumentos. Na verdade, eu já vi mais curas pela imposição de mãos do que de qualquer outra forma. Mas há momentos em que o Senhor ele começa a andar na igreja, a se mover na igreja. E eu cheguei, do lado direito tinham umas moças jovens, e tinha uma moça que estava visitando há um tempo já a nossa igreja, uma jovem advogada da nossa cidade. Ela já estava alguns cultos frequentando. E quando eu cheguei diante dela, eu percebi que o poder de Deus já estava tocando no corpo dela. Não pelo que os meus olhos estavam vendo, porque ela estava tremendo e chorando emocionada. Não por conta disso, porque às vezes a pessoa treme e chora sem ser o poder de Deus, é só as emoções. Mas eu senti no meu espírito e percebi a unção do Senhor naquele lugar. E eu perguntei a ela assim: qual é o seu problema? Ela disse: pastor, eu tenho um nódulo no seio. Depois ela disse que tinha nódulo num seio e cisto nos dois seios. E enquanto ela me dizia isso: pastor, eu tenho um nódulo nos seios, dentro de mim veio a informação: não tem mais. Eu não orei por ela, eu não impus as mãos sobre ela, eu só disse: procure os nódulos, procure o nódulo. E ela botou a mão por dentro do sutiã e percebeu que não havia mais. Procurou no outro seio, também não havia mais. E sabe, eu não tinha orado por ela, eu não tinha colocado as mãos sobre ela. Mas o Espírito de Deus estava se movendo, confirmando a palavra. E eu creio mesmo que Ele já está sobre nós nesse momento. Porque Ele confirma a palavra de Deus. Do lado dessa jovem tinha uma senhora. E eu cheguei na senhora e disse: qual é o seu problema? Ela disse: pastor, eu estou com uma hérnia no estômago. Uma senhora simples do interior. E estou com cistos nos rins. Enquanto ela falava isso, irmãos, eu disse assim para ela, eu disse: olha, eu tenho idade de ser seu neto. A gente não bota a mão em mulher.
Eu sou professor do Rema e ensino aos meus alunos que quando for orar por uma mulher, chame outra mulher para impor as mãos. Mas ela tinha idade de ser minha avó. Eu disse, olha, a senhora tem idade de ser minha avó. Onde é a hérnia? Ela disse, aqui. E quando eu pus a mão lá para procurar, eu disse para ela, eu não estou sentindo nada. Procure a senhora. Quando ela pôs as mãos, ela se assustou. Ela disse, não tá. E aí ela começou a afundar a barriga com as duas mãos. E a hérnia havia sumido. Aí eu olhei para aquela mulher pelo espírito e disse, os caroços dos seus rins também estão sumindo. E naquela noite tivemos uma visitação, tivemos outras curas, eu não vou me prolongar. Mas sabe que é algo interessante? Isso foi numa quinta-feira. Quando foi no domingo, no final do culto eu pedi para elas gravarem um vídeo contando o testemunho. Deus me disse que eu devia gravar todos os testemunhos. Desde então eu estou gravando. Aí eu vi quem foi que levou aquela senhora para casa, que foi curada da hérnia. Eu marquei a pessoa da igreja que tinha levado a senhora para casa. Aí no domingo eu disse assim, irmã, aquela senhora que foi curada da hérnia é sua vizinha, é? Ela disse, não, pastor, é minha mãe. É mesmo? Eu disse, é. Aí a filha da irmã, que é neta da senhora, disse assim, pastor, e o senhor não sabe. Ela ficou tão impressionada que a hérnia tinha sumido, porque era uma hérnia grande e estava doendo, que na sexta-feira pela manhã ela foi fazer a ultrassom dos rins. No mesmo médico que disse a ela que ela estava cheia de cisto nos rins. E não tinha nenhum caroço, pastor, nos rins dela. Aleluia! Aleluia! Mas sabe, irmãos, eu poderia passar a noite contando testemunhos. O testemunho, ele nos anima, ele nos alegra. Mas o que nos cura é a fé na palavra de Deus. Jesus disse, os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Eu não vou brincar com cobra, que eu não sou louco, mas se uma cobra me morder, eu posso crer que eu não irei morrer. Se beberem algum veneno mortal, eu não vou tomar veneno, que eu não sou louco. Mas se alguém me envenenar por eu ser um servo do Senhor, há um sinal que guarda a minha vida. Se alguém modificar uma vacina para me matar, há um sinal que guarda a minha vida. Aleluia! E o quinto sinal, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Uma vez que as mãos são colocadas e o poderoso nome é invocado, aleluia, as enfermidades, irmãos, elas ficam obrigadas a saírem. Jesus disse ao espírito imundo, sai nele. Eles não quiseram sair. E Jesus disse, qual é o seu nome? É Legião. Ei, a enfermidade pode até parecer que não vai sair, mas uma vez que o poderoso nome é invocado sobre a sua vida, uma vez que as mãos são colocadas, o nome é invocado, quem está orando crê, e quem está recebendo a oração crê, haverá uma melhora. Aleluia! Aleluia! Sabe, eu tenho visto curas acontecerem no momento, e tenho visto outras que, pastor, quando eu acordei na manhã seguinte, pastor, 2 semanas depois, eu estava até esquecido do caroço, e de repente eu percebi que o caroço não estava mais lá. Aleluia! O texto não promete que vai sumir na hora. O texto promete que ficarão curados. Aleluia! Você pode ficar de pé. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro por cada irmão meu que está aqui esta noite. Pai, eu não conheço o particular de cada um, mas tu conheces. E eu me coloco à tua disposição essa noite, Senhor, para ser um canal, para que essa noite o poder curador do teu Filho toque no corpo deles. Que a virtude que emana do teu Filho salte das minhas mãos para o corpo dos meus irmãos. Que os vícios sejam quebrados, que as enfermidades sejam saradas, que toda opressão maligna na mente seja interrompida essa noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus,
Que o Senhor confirme a tua palavra essa noite com os sinais que a seguem.